Salve nação, e eu já vou direto pro vídeo para te informar notícia do Mengão, escalação do Flamengo. Então vambora! E o Mengão hoje enfrenta o Vitória às 21 horas no estádio do Maracanã. O Flamengo vai enfrentar o Vitória e o jogo será transmitido pela plataforma Premiere. Meu caro amigo, eu já começo também te informando notícias sobre o Mengão aqui importante. Você que é flamenguista tem que saber disso. O Flamengo pode estar sendo prejudicado. Sim, prejudicado pelo seguinte motivo que eu vou te mostrar agora. Se liga só. A mudança no calendário do futebol brasileiro anunciada pela CBF no sábado irritou os dirigentes do Flamengo. A entidade antecipou o fim do Brasileiro para 7 de dezembro e adiou a Copa do Brasil para 21 do mesmo mês. O rubro-negro havia sido consultado sobre uma eventual mudança na ocasião e posicionou frontalmente contra a ideia. Desde a eliminação da Copa do Brasil, o Flamengo planejava contar com as semanas livres durante as fases da Copa, durante as fases finais do torneio, para melhor preparação para a reta final do Brasileiro e da Libertadores. Aí você deve estar se perguntando, mas por que isso prejudica o Flamengo? E tem a resposta do porquê prejudica o Flamengo. Se liga, os clubes já tinham se organizado para ter 4 períodos sem jogos, semanas das finais da Copa do Brasil, para focar nos treinos e recuperação dos jogadores. Boa parte do elenco é convocado por seleções e não folga nas datas FIFAs. Enxergou mudança como um favorecimento ao Cruzeiro, que dos 3 favoritos ao título brasileiro será o único com esse período para descanso e preparação nas semanas da Libertadores. Flamengo e Palmeiras ainda estão na disputa. A diretoria rubro-negra também se incomodou com uma mudança tão grande enquanto vê resistência da CBF para pedidos mais simples, como por exemplo para mexer no horário dos jogos. Meu caro amigo, o Flamengo está sendo prejudicado. Se a gente olhar bem, nós temos convocados praticamente mais da metade do time. Léo Pereira, Léo Ortiz, só na zaga do Flamengo. Não sei se o Rossi será chamado para poder treinar com a Argentina, não sei. Só ali nós temos essa convocação. Nós vamos também, Varela, De La Cruz, 4. Aí você sobe um pouquinho mais. Lino tá na pré-lista. Pedro pode estar na pré-lista. Então, só aí são 7 titulares do Flamengo para poder ser convocado para a data FIFA. Então, assim, qual outro time do Brasil será tão prejudicado? O Palmeiras pode ter alguns convocados, mas não vai ser tanto igual ao do Flamengo. Não será tanto igual o do Flamengo. O Cruzeiro não vai ter ninguém praticamente convocado, talvez só o Caio Jorge. E então, assim, o resto do time vai estar se recuperando, vai estar descansando. Enquanto isso, o Flamengo vai estar treinando. Enquanto isso, o Flamengo vai estar jogando. E aí é complicado, porque sempre que o Flamengo monta um time competitivo, monta um planejamento certinho, vem uma interferência externa para prejudicar o clube. E isso é inaceitável, cara. É inaceitável. O Flamengo está sendo prejudicado. E aí depois criam-se narrativas que o Flamengo é ajudado pela CBF. O Flamengo é ajudado pela Mamãe Globo. Cara, que ajuda é essa? Que tipo de ajuda é essa? Essa ajuda eu dispenso, porque você mexer no calendário e beneficiar um único time dos 3 que está na disputa, eu não tô vendo nenhuma vantagem. Eu, sinceramente, não vejo vantagem. Então o Flamengo está sendo prejudicado, cara. É sempre assim, mano. É contra tudo e contra todos. Mas a gente não vai ficar chorando por causa disso não, porque afinal de contas o Flamengo vai dar a volta por cima e vai ser campeão, mesmo com a CBF interferindo e atrapalhando o time. Porque, meu amigo, é sempre a mesma história. Dito isso, vamos para a escalação do Flamengo para o jogo de hoje, que o Mengão vem com força máxima, preparado para conquistar mais 3 pontos, porque precisa. Afinal de contas, o Cruzeiro ganhou e já chegou ali, passou até o Palmeiras. O Palmeiras também joga hoje. Então, assim, o Flamengo tem que ficar ligado e conquistar ponto a ponto. Joga em casa hoje contra um adversário inferior, mas nem por isso irá poupar. Pode ser que tenha mudanças. Então vamos embora aqui para a tela que eu vou mostrar para vocês como é que vai ser. Mas antes, meu caro amigo, de eu ir direto pro vídeo, eu só te peço uma coisinha só aqui, na humildade, na moral. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no universo do Mengão. Notícias, informações, você vai encontrar aqui nesse canal, beleza? Vambora pro vídeo. Meu caro amigo, como você sabe, o Felipe Luiz, ele disse que não tem titular. Ele não tem titular, ele tem um time que ele vai mudando de acordo com as necessidades, ele vai mexendo numa peça aqui e ali. A gente sabe que titular mesmo, que sempre começa, é Léo Ortiz, Léo Pereira, ele não abre mão dessa zaga, e o Varela, que eu já tinha colocado aqui também, que Emerson Royal está machucado, então aqui é meio que 100% de certeza, né? Esses 4 aqui. Na lateral esquerda, há uma certa variação, né? Às vezes ele começa com Ailton Lucas, às vezes ele começa com o Alexandro.
O Matias Vinha tinha ganhado espaço, mas infelizmente o Matias Vinha sumiu do radar do Felipe Luiz. Não sei se tá treinando mal, o Felipe Luiz é o técnico, tá lá dia a dia com ele, então ele sabe o que é melhor para o jogador e para o time. Então, provavelmente essa vai ser a escalação do Flamengo titular à defesa. Alexandro na esquerda, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Rossi. Essa é a defesa do Mengão. No meio-campo, a gente pode ter surpresas, talvez sim e talvez não. Não seria surpresa para mim, já, como repetir, a mesma escalação de volantes, que é o Saul e o Jorginho. O Felipe Luiz sempre diz que não tenho titulares. Eu coloco o melhor jogador que está no momento. E isso é certo. Isso faz o elenco querer progredir. Porque quando você dá oportunidade para quem está melhor, o cara no treinamento, irmão, vai se esforçar 100% para poder jogar. E isso aconteceu. A gente viu que o Saul, irmão, chegou atropelando. O Ala, coitado, perdeu vaga. Perdeu vaga. Já não era o titular, ele era o terceiro reserva. Porque tinha o Gerson, tinha o Pulgar e tinha até o Everton Araújo, nos momentos, foi preferência do Alan. Então, assim, o Everton Araújo perdeu vaga e o Alan também perdeu vaga. É certo, cara. Entra quem está melhor. E na ponta esquerda, Samuel Lino. Nosso ponta esquerda de velocidade, jogadas agudas. Já na ponta direita, nós teremos Gonçalo Plata, que, cara, é força máxima. O Flamengo priorizou o Campeonato Brasileiro e não tá afim de perder ponto. Talvez ali um empate do nada, ali ganhando de 1-0, um jogo difícil contra o Vitória, por mais que seja um adversário inferior, ainda assim o Flamengo não está afim de perder ponto. Então o Flamengo vem com força máxima, vai vir com tudo, vai jogar pra cima, como sempre fez e sempre fará. Cara, já aqui eu não duvido que ele possa começar com o Carrascal, mas não tem os titulares e tal, mas aqui é uma questão diferenciada. O Arrascaeta, a gente sabe que o Arrascaeta, ele tem uns probleminhas musculares, eles têm um problema de que eles, assim, às vezes ele se machuca, então para poupar o Arrascaeta, poupar entre aspas, porque assim, o Arrascaeta ele é titular, a gente sabe que é titular absoluto, é titular e ponto final. Só que para talvez evitar um desgaste, como o adversário é um pouco mais, assim, um pouco mais inferior, seria redundante, como o adversário é inferior, pode usar o Carrascal, que não é poupar, porque o Carrascal joga bola, irmão. O Carrascal joga bola. Não é como se a gente estivesse trocando aqui o Ala pelo Saul, porque a gente sabe que o Saul é muito melhor do que o Ala. Se você põe o Carrascal, você não vai perder qualidade técnica, você vai ganhar uma forma diferente de jogar, porque o Carrascal, apesar de não ser aquele jogador cerebral igual o Arrascaeta ele é um jogador que é de velocidade, ou seja, teremos 3 jogadores de velocidade na ponta. Dito isso, para não ficar aquela correria louca lá na frente, ele pode começar com o Pedro, porque o Pedro pode ser muito municiado por esses caras aqui. Ele pode ser muito municiado por esses caras, porque eles têm qualidade para poder fazer a bola chegar até o Pedro. Então, esse é o time que eu acredito que possa começar hoje. Uma outra variação desse time seria se ele não começasse com o Carrascal, viesse com a Arrascaeta, na ponta esquerda tirasse o Alexandro e colocasse o Ayrton Lucas aqui como titular. Já para dar uma segurada aqui pro Samuel Lino, que jogou várias sequências de jogos, ele poderia colocar o Luiz Araújo, né, que joga tanto pela esquerda, tanto pela direita. Então, assim, ele pode fazer essa alteração aqui também. Ele pode mexer no time. O Flamengo ele tem esse privilégio de ser um time muito bom e poder fazer variações de jogada dentro de uma única formação. Por mais que a gente ache que é sempre isso aqui, que é o 4-2-3-1, só que o Flamengo joga nesse 4-2-3-1 de uma forma diferente. Não é o comportamento que se configura dentro de campo aqui do jogo todo. O Flamengo às vezes tem jogadores de muita velocidade nas pontas, mas aí às vezes ele faz um jogo mais cadenciado com o Pedro municiando o Pedro. E tem dado certo, a gente viu que saiu o segundo gol do Internacional nessa formação aqui, ó. Nesse jogo aqui, o Arrascaeta, se eu não me engano, tinha saído, já tinha entrado o Carrascal. E aí saiu o gol do Pedro. E aqui era o Alexandro. E saiu o gol do Pedro e o Flamengo terminou o jogo contra o Internacional dessa forma e ganhou o jogo com máxima facilidade. Porque esses caras aqui, tem um ou outro que desequilibra, que é o Arrascaeta, acima da média. O Saul na zaga, o Jorginho na volância, os dois na volância, desequilibra um pouco. Mas, no geral, o time tem uma sintonia, porque não tem nenhum bagre aqui, irmão.
Não tem nenhum bagre, não tem um jogador. Todo mundo aqui é média 8,5 pra cima, entendeu? Não tem. Quando você coloca, às vezes, um ala, aí baixa pra 6, né? Aí baixa um pouquinho pra 6. Mas, no geral, o Flamengo tem esse privilégio de meter essa formação aqui e não perder qualidade técnica, cara. Então, essa é uma variação que pode acontecer ao decorrer do campo. Também não estranharia se ele colocasse o Ailton Lucas aqui de início, porque ele teria um time de extrema velocidade, começando com o Lino aqui, tirando o Luiz Araújo, que também é de velocidade, mas ele colocaria o Lino aqui e colocaria o Bruno Henrique aqui, ó. Irmão, isso aqui seria loucura, velho. Isso aqui seria loucura. Isso aqui seria pra competição de corrida, né? Que é, olha só. Velocidade, 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 velocidade. Não tem condição, é muita correria. Pode colocar no primeiro tempo pra ser aquela pressão em cima, poder assustar o Vitória, dar aquele susto? Pode acontecer. Pode acontecer. Acredito que vá ser isso? Não acredito que vá ser isso. Só se o Felipe Luiz tiver a fim de fazer um teste. Seria o momento ideal para fazer esse teste? Sim, seria o momento ideal para fazer esse teste, para ver se funciona. Jogadores de muita velocidade ali na frente, se não viraria uma correria louca, né? Se teria o time, perderia a sintonia. Eu acredito que seria um momento para testar, porque, como eu disse, é um adversário inferior, que tá chumbado, tá lá embaixo, mas a gente também não pode menosprezar o adversário. Por esse motivo, pode ser que essa correria entre no segundo tempo, que ele comece assim um jogo mais, não com menos velocidade, tá? Pelo amor de Deus, mas um jogo assim um pouco mais contido ali, que tem velocidade sim, porém municiando o Pedro. Já no segundo tempo, aí ele volta com essa velocidade louca que eu mostrei pra você, com o Ailton Lucas e o Bruno Henrique aqui em cima, tirando o Arrascaeta e colocando o Carrascal, e tirando o Lino e botando o Luiz Araújo, ou tirando até o Plata. Então essa é a variação que o Flamengo pode fazer ao decorrer do jogo. Pode também ser que entre De La Cruz, né, porque tá recuperado, pode ser que ele entre aqui no lugar do Saul, não há problema também, é um jogador de muita qualidade, e o Danilo pode ser que entre também no lugar do Léo Pereira, do Léo Ortiz, visto que ele não quer ser mais lateral direito. Então é umas possibilidades, mas acredito que o time ideal seja essa formação aqui que a gente acabou de falar, que a gente acabou de mostrar, que seja essa formação aqui, a força máxima do Flamengo. Esse é os 11 iniciais do Felipe Luiz, que eu creio que ele vai usar quando for jogos muito importantes e que não precise de fazer muitas variações, que o time já se conhece, que já mexa, né? No caso, o Pedro ou o Bruno Henrique, aqui é muito situacional, cara. Pedro ou Bruno Henrique é muito situacional, muito mesmo. Ele pode, às vezes, utilizar o Pedro ou o Bruno Henrique. Para hoje, eu acredito que ele vai utilizar o Pedro, porque o Bruno Henrique já começou jogando nos Jogos da Libertadores. Então, acredito que vai ser esse o time titular para o jogo contra o Vitória hoje. Como Rossi no gol, Alexandre na lateral esquerda, com o Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela, Saul, Jorginho, Lino, Arrascaeta, Gonzalo Plata e Pedro. E aí, você acha que tá um bom time? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo relacionado ao Flamengo, beleza? Muito obrigado por tudo, pela sua paciência, pela sua audiência e tchau!